Olá, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu sou o pastor Ludson Advíncula e que bom que você chegou aqui no nosso canal. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Fica com a gente aí os próximos 7, 8 minutos, que com certeza Deus irá falar muito com você. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma nova vida que Deus tem para você. Não importa o momento, a circunstância que você esteja vivendo, o certo é que Deus tem nova vida para cada um de vocês que estão me ouvindo agora. Muitas pessoas não estão conseguindo viver o novo, porque elas estão no meio de um emaranhado, elas estão embaraçadas com o velho. E eu não falo de passado, eu estou falando do presente mesmo. Muitas pessoas estão tão emaranhadas, tão embaraçadas com o presente que elas não conseguem avançar. Elas não conseguem sair de onde estão para poder chegar no novo que Deus tem para elas. Entenda, você não tem como chegar em um lugar se primeiro não sair de onde está. Você precisa chegar em um lugar, mas para que você chegue ali, você primeiro precisa sair, é óbvio. Primeiro você sai de um lugar para depois chegar aonde você deseja estar. Quando eu falo disso, eu me lembro e eu quero compartilhar com você uma história que está na Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo e mais especificamente no momento da saída. O Êxodo significa exatamente isso, saída. No capítulo 12, versículo 37 em diante, nós vamos ver o momento em que Israel sai do Egito. Porém, antes de Israel sair, atente para isso. Israel era o povo de Deus. Israel estava vivendo uma vida escrava. Israel estava vivendo uma vida de escravidão. Porém, Deus tinha uma nova vida para Israel. Mas Israel só desfrutaria dessa nova vida se Israel saísse da velha vida. Israel só desfrutaria de uma vida de alegrias e de gozo e de presença de Deus se Israel saísse primeiro daquela vida de escravidão. Porém, Israel não conseguia sair sozinho. Para que Israel saísse daquela vida de escravidão, pelo menos 3 coisas tinham que acontecer. A primeira era Israel reconhecer o seu estado de escravo. Enquanto Israel não entendesse isso, Israel viveria muitos anos ali. Aliás, eles passaram 430 anos, segundo a Bíblia. 430 anos vivendo como escravos. Agora, quando Israel olha e reconhece o estado que estava vivendo, o estado precário da sua vida, eles estavam vivendo uma vida escrava. Quando Israel reconhece isso, Israel deseja mudar. E quando Israel deseja mudar, então Israel clama ao Senhor. E aí eu acho lindo porque Deus proporciona a saída de Israel. Deus não somente ouve o clamor de Israel, como também Deus vai até Israel através de Moisés e Deus proporciona a saída de Israel do Egito, daquela vida escrava. Deus prepara um lugar lindo para Israel, prepara uma vida nova. Depois Deus vai buscar Israel, tira Israel de lá e depois o Senhor conduz Israel pelo deserto cuidando de Israel. Entenda, a primeira coisa, Israel tinha que reconhecer o seu estado. Depois que Israel reconhece, Israel tinha que aceitar o livramento que Deus estava lhe proporcionando. Deus proporcionou uma saída para Israel. Israel precisava agora, depois de reconhecer o seu estado de escravo, Israel precisava aceitar o livramento que Deus estava proporcionando, a liberdade que Deus estava proporcionando para eles. Aceitando, Israel sairia do Egito, porque só tem como viver o novo de Deus se sair da velha vida. Então eles saem do Egito e aí agora a terceira coisa era resistir o processo, porque Israel não sai do Egito direto para uma terra da promessa, mas Israel sai do Egito e entra num processo. Esse processo era o deserto. Agora, deixa eu te falar uma coisa, é exatamente isso que acontece com a nossa vida. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo a velha vida, nós estamos vivendo como escravos, mas a ficha não cai, a gente não acredita nisso, a gente não acredita que está vivendo uma vida de escravidão. A pessoa está sofrendo, a pessoa está sendo esbofeteada pela vida, Deus está proporcionando livramento para ela, já ouviu o clamor dela, já viu
mas ela não cai a ficha que está tendo essa vida escrava. Então é preciso que para que essa pessoa viva o novo de Deus, ela precisa primeiro reconhecer que está vivendo o velho, que ela está vivendo uma vida escrava, ela precisa sair dali. Quando ela reconhece, ela pede socorro de Deus. E aí, quando ela pede socorro de Deus, olha, Deus proporciona o livramento. A Bíblia diz que se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é a liberdade. Cristo é o que Deus te proporcionou para que você saia dessa velha vida, meu filho, minha filha, e viva o novo de Deus para você, entende? Então, Deus já te proporcionou em Cristo a possibilidade para você sair daí. Você diz, pastor, eu não sei como sair daqui, eu estou aqui no emaranhado, eu coloquei a blusa do Homem-Aranha de propósito. Tem muita gente que não consegue viver o novo porque está embaraçado nas teias de aranha. Não é nem do passado, é do presente mesmo. O presente está massacrando, está acabando com você e você precisa entender isso. E pastor, como é que eu faço para sair dessa velha vida? Para você sair dessa velha vida, querido, é só você aceitar a oportunidade que Deus te proporcionou em Cristo. Aceite o livramento, aceite a liberdade em Cristo que Deus já te deu. Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar liberdade. Você não é mais escravo, você não precisa mais viver essa velha vida. Você é filho. Aceite a Jesus, aceite a liberdade em Cristo e com certeza você vai viver o novo. Agora, o que eu estou te dizendo não é dizendo assim para você que acabou o sofrimento, que agora vai ser só alegria. Não estou dizendo isso para você. O que eu estou te dizendo é que você vai sair dessa velha vida e você vai entrar num processo. Primeiro reconhece o estado que está vivendo, depois aceita a liberdade que Deus te proporciona em Cristo. E em terceiro lugar, você não vai sair logo para ficar rico e dono de muitas fazendas e empresário, não. Você vai sair e vai entrar num processo. Israel entrou num processo chamado deserto. Escuta, já estou finalizando esse vídeo. No deserto, meu filho, não tinha casa, no deserto não tinha cobertura, não tinha teto, não tinha cobertor, no deserto não tinha comida, no deserto não tinha nada disso, porém no deserto tinha a presença de Deus. A única coisa que não pode faltar na tua vida é a presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus tira o povo de lá e começa a cuidar deles no deserto, entenda isso, no deserto não tinha cobertor, mas no deserto tinha a presença de Deus na coluna de fogo que estava ali iluminando e aquecendo eles para que o frio da noite não lhes fizesse mal algum. No deserto não tinha árvores plantadas para que eles pudessem se refrigerar debaixo das sombras, mas no deserto tinha Deus presente numa coluna de nuvem, fazendo sombra para que protegesse então eles do sol e o sol não lhes ferisse. Você está entendendo isso? No deserto não tinha padarias, mas no deserto tinha a presença de Deus mandando pão cair do céu para que ele se alimentasse. Era Deus sustentando o seu povo. No deserto não tinha Saerbe, não tinha Sanacre, como você queira chamar, mas no deserto tinha rocha e tinha a presença de Deus fazendo água sair da rocha. Isso fala de cuidado, fala de sofrimento, fala de luta, mas fala de que Deus jamais vai te deixar sozinho no processo. Deus está contigo nesse processo, porque foi Ele quem te prometeu e Ele está te conduzindo por caminho seguro. Embora pareça deserto, embora esteja difícil, mas Ele está te conduzindo por caminho seguro. É só um preparo para que você possa entrar na terra da promessa e viver feliz, viver uma vida plena ao lado do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.